ter fome a ti, Senhor, mudou o meu viver. Geral, o título, e agora põe segunda-feira e põe o títulozinho e vai ler e vai colocando ali, ó, os pontos mais importantes que você está ganhando aqui. Faça isso com a segunda, com a terça, aí depois você abre o seu caderno, está lá o tema, o título, o versículo e a segunda, o título, os pontos importantes, o título da terça, pontos importantes. Irmão, é assim que trabalha a palavra. É assim que trabalha a palavra. Você não pode fazer diferente, porque senão você não vai ganhar tudo que o Senhor quer mostrar para a igreja, e você é o veículo naquele momento para fazer isso. Ok? Então, fazendo isso, vamos agora passar para a próxima etapa. Depois de fazer tudo isso, escreva o encargo da mensagem, aquele negócio que queima. É uma única frase, uma única coisa. Escreve uma coisa aí, ó, nesse negócio, nessas 3 linhas. Você tem agora um encargo muito forte para falar. Você, quando chega nesse ponto e passa por essas etapas, você se levanta e fala, irmãos, com tanta força. Você fala com tanto amor, você fala com tanta constituição, com tanta propriedade, você fala com tanta segurança. Você não sabe onde vem. Vem do Espírito, mas vem do seu preparo. O que faz o irmão falar de forma segura? Ele está preparado. E ele também teve comunhão com o Senhor. Ele sabe o que o Senhor quer falar. Naquela noite, ele pode até faltar a luz. Faltou a luz, pum, não tem luz. Ele tem um encargo dentro dele. Amém. Eu vou falar nessa noite, sabe por quê, irmão? De que eu era um honesto. Amém. Eu era inútil. Vai falar o encargo de todinho. Ok. Agora vem um ponto muito importante. Você concorda que na medida que você foi lendo cada dia da semana, do jeito que a gente apresentou, não vai ficar um monte de coisas? Então pergunta: eu devo falar tudo isso para a igreja? É tudo isso mesmo que eu tenho que falar? E a resposta é não. Você não tem que falar tudo isso, porque são muitas coisas. Muitas coisas. Então, você agora vai dizer assim, vai fazer essa colocação para o Senhor: Senhor, eu não tenho muito tempo, eu tenho entre 30 a 40 minutos. Me mostra aqui, baseado no título da mensagem. Qual o título? Onésimo. Antes e agora. Me mostra 3 coisas, 3 pontos importantíssimos para eu falar nessa noite. Pontos que reforcem esse título da mensagem. Só essa pergunta aí, os seus olhos vão correr atrás de todos os seus apontamentos e vai destacar 3 pontos que estão relacionados com o título da mensagem. Quando você faz, o Espírito entrega para você de mão beijada, porque você já fez o preparo. Ele vai dizer: olha, isso aqui é bom, isso aqui. Gasta os seus 30 minutos aqui e aqui. E o resto é como um iceberg. Tem muita coisa debaixo d'água. Você vê só a parte de cima, né? Uma mensagem assim. Tudo que você estudou é a base do iceberg. Mas você fala apenas a parte de cima. Se precisar falar coisas, você tem constituição, mas se quiser aprofundar, você aprofunda, você se preparou, mas você quer falar apenas naquela partezinha do iceberg que aparece, apenas 3 pontos. Dessa maneira você controla o seu tempo, dessa maneira você vai concentrar sua mensagem em cima de 3 pontos apenas, não vai se perder, e dessa maneira você está trazendo os pontos que reforçam o título daquela mensagem. Aos irmãos, puxa, fui completamente ganho, que palavra, a palavra tocou em mim, rapaz, eu estou muito encorajado. Claro, você trabalhou nesse sentido, e o Espírito, ele abençoa as pessoas. Amém. Que se envolvem com a Bíblia. Amém. Que se envolvem com a igreja. Amém. E que quer edificar o seu corpo. Ele dá como presente a unção. Amém. A graça, dá uma mente clara para você. Então, irmãos, essas aqui são as dicas
que a gente queria passar. Por isso que o quarto passo aqui, ó, a linha da mensagem é a apresentação sequencial e coerente do encargo. Eu vou interpretar essa frase aqui. Você não leu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não é? Então você agora precisa de um encargo. Encargo é aquele negócio forte. Então você vai colocar 3 pontos. Esses 3 pontos que você coloca é o que nós chamamos de linha da mensagem. Trilho. É o trilho. Vou falar isso, depois eu falo isso, depois eu falo isso. Isso é a linha da mensagem. Sentiu que é uma diferença entre o encargo da mensagem e a linha da mensagem? O encargo é o que queima. A linha são os pontos que você vai desenvolver. O que é mais importante? Suponhamos que o senhor pergunta para você. Eu vou fazer uma pergunta para você. Com que você quer ficar? Com o encargo ou com a linha? Com a linha da mensagem? O encargo, porque o encargo queima. A linha é apenas um veículo. É lógico para você apresentar aquele encargo. Tá certo? Agora imagina quando o encargo é transmitido obedecendo uma sequência de 3 pontozinhos. Irmãos, a mensagem tem peso. Amém. A mensagem tem peso. Agora, se você tem uma linha e essa linha está falando de forma tão fria, gente, vamos aqui, onde é que é mesmo? Aqui, não tem impacto. Nós temos que falar para impactar. Amém. Nós temos que falar para tremer as coisas. Amém. É o Senhor que está falando, irmão, na sua boca. Amém. Deus está falando na sua boca. Amém. Deus não vai falar de maneira ali relapsa, Ele vai falar de maneira forte, de maneira firme. Tá certo? Então isso tudo vai contagiando os irmãos, vai incendiando os irmãos. Puxa, que coisa! Eles são tocados no Espírito. Amém. Nós temos que exercitar o nosso Espírito. Amém. E quando falamos a palavra de Deus. Então, aí eu coloquei assim, ó. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Pronto. Esse aí é uma maneira muito eficaz de preparar a mensagem. É uma maneira. Tá certo? Mas qualquer maneira que existir por aí, tem que ter uma bola de fogo. Amém. Qualquer maneira que tiver por aí, tem que ter uma bola de fogo. Qualquer outra maneira, tem que ter preparo, tem que ter antecipação, tem que ter oração. Amém. Tem que ter encargo, tem que ter sentimento forte. Amém. Então, é isso aí. Então, esses pontos que a gente queria colocar para os irmãos a respeito de como preparar. É claro que o tempo, hoje a chuva, e praticamente conversamos agora em virtude disso aí. O pó de energia. Agora, o que nós íamos fazer com os irmãos? Nós íamos pegar um dia desse e pedir para os irmãos fazerem uma leitura ativa. Né? Cada parada, qual é a palavra-chave, as frases importantes, fazer seu resumo, e nos abrir para os irmãos fazerem isso. Mas não vai dar tempo, certo? Então eu quero apresentar outra coisa, enquanto isso de volta está preparando aqui, já vai trazer pronto a introdução, os 3 pontos e a conclusão da mensagem, tá? Enquanto isso eu vou falar de uma outra coisa. Veja bem, vocês, vamos levantar, vamos sem correr. Amém. Amém. Jesus. Olha aqui, ó. Vamos levar em consideração que a gente já tenha feito tudo isso aqui. Você já tem, depois vai mostrar a entrada, né? Você já gastou todo o tempo que a gente, conforme está aí. Agora você está com todo o material pronto. Está aqui, ó. Eu vou falar a mensagem.
Já sei qual tema? Eu já sei, olha aqui, o que podemos saber? Eu já sei qual o tema, eu sei do que fala esse tema. Isso fala da economia de vida, eu sei do que fala. Outra coisa, eu sei qual o título da mensagem, eu sei do que fala esse título. Tem um versículo, eu já orei sobre em cima desse versículo. E outra coisa, eu já li o alimento diário. Eu fiz aquela leitura ativa. Eu já peguei tudo que eu captei e coloquei em 3 pontos. Agora eu estou aqui diante da igreja. É desse ponto que eu quero agora continuar. A palavra preparada e você diante da igreja. Aí a pergunta é: como eu vou passar isso? É como liberar a mensagem agora. O tópico anterior foi como preparar. E agora é como ministrar, como liberar. Olha a diferença, irmãos. Tem irmãos que fez um bom preparo, mas não sabem como transmitir. Tem pessoas que sabem se comunicar bem. Ele sabe como passar um recado, mas se ele não tem cargo, ele não tem linha, ele confunde a igreja toda. Ele está indo lá baseado na sua capacidade. Ele pensa que é bom, então, como ele é uma pessoa que sabe falar, ele acha que pode impressionar os irmãos com a sua capacidade natural de ser um bom comunicador. Cuidado, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Acha que tem eloquência, usa eloquência para poder falar à igreja. Não funciona. A igreja percebe na hora quando você está vazio de encargo. Você abre a boca, a igreja, isso aí não sabe o que vai falar, não. Você está interpretando o versículo. Esse camarada está interpretando o versículo. Ele não tem encargo hoje para mim hoje, não. Compreendeu uma diferença? Cuidado. Encargo é a coisa mais importante. A linha da mensagem vem em segundo lugar. Não se atreva a falar à igreja sem encargo, porque os irmãos sabem que você está vazio de encargo. Seu irmão pudesse parar, irmão, só um minutinho. O que você quer falar para mim? Não, um monte de coisa. Não, mas que monte de coisa? Vou ficar perdido. Tem uma coisa que você vai me entregar hoje? Tem, é isso aqui, ó. É diferente. Então, como transmitir? Aí vou colocar vários itens aqui. Vamos lá. Acharam já a página aí? Amém. É a parte 2. Como compartilhar a mensagem. Primeiro ponto aí, ó, está escrito depois, no decreto. Servir o alimento aos santos como uma amorosa mãe e um distinto garçom. Sabe como é que você libera a mensagem? Você é uma mãe. Amém? Sabe como é que você libera a mensagem? Você é um garçom. Como é que o garçom faz? Com toda a educação, ele se inclina e dá ali na bandeja alguma coisa para você. Isso é liberar a mensagem. Amém? É uma mãe que ama e um garçom distinto que sabe servir. Se você tem uma mensagem na mão para falar, mas você não é uma mãe, é um tio, você pode maltratar muito a igreja, porque você não é mãe. Se você está com a mensagem na mão, mas você não é distinto, você é bruto, você pode ofender os irmãos. Então você tem que ser uma mãe e tem que ser um garçom distinto, que sabe como transmitir com doçura, com educação, com espírito, com cuidado, com paciência, com amor. Então, primeira coisa, essa pessoa que vai transmitir a mensagem, antes de ela transmitir a mensagem, ela precisa, antes de ela descer, ela tem que subir ao monte, de madrugada, para ter comunhão com Deus. Amém. Vamos pegar aqui da letra A até a letra F. Vamos lá primeiro? Ter comunhão com Deus. Segundo, orar por você e pelos outros, e vai dizer. Depois, buscar a luz do Senhor. Depois, aplicar a palavra primeiro a si mesmo. Depois, transformar a fé objetiva para manifesto objetivo. Último, experiências. Alimentar-se primeiro para depois alimentar os outros. Olha aí. Olha como ser um profeta não é uma coisa simples, não, irmão. E ministrar a palavra de Deus não é uma coisa leve, não. Olha aqui, ele sobe, ele aplica a palavra para ele recebe luz diante do Senhor,
Ele transforma essa palavra que ele vai falar na experiência dele. Imagina isso aqui. É uma coisa consistente, forte, não é? Se o profeta ele faz isso com 5 mensagens, é capaz de que ele não seja chamado para dar cesta, porque esse irmão já foi arrebatado. Esse irmão não pode estar entre os homens. Ele foi arrebatado. Enoque, quando ele foi dar a 6ª mensagem dele, ele disse: não, passa essas 5. Você deixa isso para outro profeta. Você fica dentro comigo. Porque você é cheio de vida. Você pega a palavra e está trabalhando essa palavra. Você, puxa, esse irmão ele é um irmão muito dado, ele é um irmão cheio de. Aí você se consagra, você se santifica, você tem o Senhor, você tem unção, você está cheio de graça, cheio de encargo. Você é o representante de Deus aquela noite ali. Você fala a palavra de Deus. E os irmãos sentem a presença de Deus na sua vida. Amém. Sentem na hora, sente na hora. Amém. Sente que você não dormiu, sente que você orou, sente que você desfrutou. Amém. Ok, agora não podemos ficar só no monte, temos que descer. Agora você desce. Nunca desça sem antes subir. Se tiver em cima, vai ter que descer. Nunca desça sem antes subir. Não faça isso. Professor, eu vou ministrar essa noite. O Mel chega perto de mim e diz assim: Eliseu, você que vai descer para ministrar a palavra, eu vou dizer o que para ele? Sim. Qual é a pergunta que ele tem que fazer para mim? A outra. Mas você já subiu? Você já aplicou essa palavra na sua vida? Você já orou em cima dessa palavra? Amém. Você transformou essa palavra na sua experiência? Amém. É diferente? É sério. É sério, é muito sério. Agora vamos aqui. Eu vou citar várias coisinhas, né, bem rapidinhas, para os irmãos ganharem aqui. Primeiro, desceu. O que eu vou falar? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Estou aqui nesse púlpito, eu me preparei tanto, Senhor, mas aqui eu sou guiado pelo Espírito. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Eu me preparei, mas a palavra final é tua. Amém. E ele segue a unção interior. Irmãos, quando você fala, dentro de você tem um Espírito, e esse Espírito ele fica falando dentro de você também. Amém. Então, sentir a unção interior. Tá certo? Uma pessoa que passou tanto tempo lá no monte, quando ele desce com um recado de Deus. Amém. Ele desce com um recado de Deus. Amém. Por isso, sentimento interior. Letra B. Obedecer ao princípio da ordem, o princípio do fogo e o princípio da capacidade dos ouvintes. O que significa isso? Lucas capítulo 1, quando Lucas foi fazer o relato dele, ele fez segundo uma ordem. Já pensou se ele tivesse falado da ascensão de Cristo no capítulo 1 e tivesse terminado com a encarnação de Cristo? Seria confuso isso? Seria claro isso? Ele seguiu o princípio da ordem. Quando você fala baseado no princípio da ordem, de uma sequência. Essa é a linda mensagem. Você segue o princípio do fogo, tem que ter fogo. Quando o Senhor Jesus falava no caminho de Emaús, as pessoas eram aquecidas no seu coração. Isso aí é Lucas capítulo 24. E o princípio da capacidade dos ouvintes é Marcos capítulo 4. Você fala até onde os irmãos conseguem ouvir, até onde os irmãos conseguem discernir, até onde os irmãos são capazes de ouvir. Você obedece. Se é para jovem, é para jovem. Se é para irmãs, é para irmãs. Você tem que falar de acordo com a capacidade daqueles irmãos ali. Do contrário, você está falando lá em cima, os irmãos ficam, tá certo. Entendi. Entendi tudo que você falou. Não entendeu nada. Porque você não falou para eles. Você falou para você. O que você fala, você tem que checar se as pessoas estão entendendo. Porque você está falando para quem? É para você diante do espelho ou para os irmãos? Se é para os irmãos, então eles precisam, a palavra tem que chegar deles. Esse é o princípio da capacidade dos ouvintes. Amém. Amém, irmão? Vamos invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus. Amém.
pediu, em vez de pregar, conversa com a igreja. Conversa com a igreja. É uma pregação, é uma mensagem em que você está conversando com a igreja. Você só vai conversar com a igreja assim se você tiver constituição, se você tiver feito todo esse dever de casa. Você está conversando com a igreja. Você não está pregando, nessa noite nós queremos falar, sei o quê. Isso é uma pregação. Você não está falando para ninguém, tem o Espírito vai queimar nessa noite. Conversar com os irmãos, o Senhor tem um encargo tão especial para cada um de nós hoje. Amém. Você tem que conversar com os irmãos estão ali, são os seus amigos. Você tem que conversar. Então, em vez de pregar, conversar. Em vez de só afirmar, interrogar. Tem gente que fala. É tanta informação, fala. Os irmãos, não, para um pouquinho, faz uma pergunta. Está tudo certo, irmãos? O que vocês acham desse ponto? Vocês se acham honestos? Vocês acham que já estão sendo trabalhados pelo Senhor? Dá um espaço para os irmãos ouvirem a pergunta e eles refletirem sobre aquela pergunta. Só esse detalhe já muda muita coisa. Seguindo, em vez de só falar a mente, falar o coração também. Você sabe o que é falar o coração? Você fala o coração no momento que você fala, percebendo os sentimentos que os irmãos têm, as motivações que eles têm. Fala o coração deles. Virando a página, aplique a palavra a todas as classes de pessoas. E aplique a palavra a todos os assuntos da igreja. Esse aqui é um ponto muito importante, irmãos. Olha aqui, ó. O que está escrito aí? Aplique a palavra a todas as classes de pessoas e aplique a palavra a todos os tipos de assuntos. Olha aqui, ó. Você não preparou sua mensagem? Quando você prepara a mensagem, você deve fazer uma outra pergunta importante. Faz essa pergunta que te ajuda muito. Bem, hoje, que dia é hoje? 22. Quais são as necessidades da igreja? E põe do lado. As necessidades. Olha lá no diário. As 3 grandes necessidades da igreja hoje. Só essa colocação que você faz. Quando a palavra que você for falar, ela atender às necessidades, você falou à igreja. Agora, se você vai falar, mas não sabe quais são as necessidades da igreja, não sabe o que ela está passando, não sabe o que ela está enfrentando, essa palavra passa por cima. Você falou, mas não falou atendendo às necessidades da igreja. Compreendeu isso aqui? Isso aqui é uma coisa tão rica. Sabe quando você vai para a reunião e o irmão diz assim: puxa, essa palavra foi para mim. Você sabe por que ele fala isso? Porque quando você falou e tocou nas necessidades. Aí ele diz: essa palavra foi para mim. Claro, você atendeu às necessidades da igreja. Outra coisa, você aplica a palavra às várias classes de pessoas. A igreja tem ancião, a igreja tem irmãos, a igreja tem irmãs, a igreja tem jovens, a igreja tem solteiros, a igreja tem viúvos e viúvas, a igreja tem crianças. Então a palavra é para elas. Amém. Se você fala a palavra, mas não atende nenhum desses grupos, você falou para quem? Não falou para ninguém. Ó. Então, claro, não quero dizer com isso que você coloca todas as classes e toda vez para todos eles. Não. Pega aquelas situações mais importantes. Por exemplo, necessidade da igreja. Ninguém quer servir. Então, na hora que eu estiver ministrando sobre Onésimo, que se tornou útil, eu vou me lembrar. Tem irmãos que foram transformados de Onésimo para um cooperador, mas não estão desempenhando sua função. O que você está fazendo com a salvação que Deus deu a você? Está vendo? Eu estou pegando a palavra e atendendo uma necessidade da igreja que hoje ela não está querendo servir. Então, as necessidades, todos os irmãos responsáveis de serviço deveriam saber na ponta da língua quais são as necessidades atuais que a igreja está enfrentando.
E todos os irmãos responsáveis de serviço deveriam saber na ponta da língua quais são as necessidades dos anciãos, quais são as necessidades dos irmãos, das irmãs, dos jovens, das crianças. Deveria saber na ponta da língua quais são as necessidades dos serviços. Porque quando ele põe tudo isso, ó, por exemplo, ó, vou pegar meu elemento diário aqui, vocês estão olhando. Aqui, ó. Começa o semestre, primeira coisa que eu faço: quais são as minhas responsabilidades? Coloquei todas elas aqui. Quais são as necessidades da igreja? Eu coloquei todas elas aqui. E aqui, quando eu vou para a palavra, puxa, a igreja está passando por uma situação tão difícil, né? Com relação aos adolescentes. Está aqui, ó. Os adolescentes, eles não estão presentes nas reuniões. Então isso aqui invade meu coração. E quando eu vou preparar a mensagem, eu vou me lembrar de quem? Dos adolescentes. E assim são todas as necessidades. Tá certo? Então, seguindo. Seja humano enquanto fala. Não bata nos irmãos, seja humano. Use ilustrações, exemplos. Conte uma experiência sua a respeito daquele assunto. Já pensou? Como é que o Senhor Jesus ele falava? Ele falava de forma só narrativa ou ele falava usando exemplos? Exemplos. Quando ele usava o exemplo, todo mundo parava para ouvir. Porque ele sabia que essa é a maneira que o ser humano gosta de dialogar, de ouvir. Ele quer ouvir histórias. Pega toda a literatura, vai em qualquer livraria, abra qualquer livro e lá tem um monte de histórias sendo contadas enquanto a pessoa faz afirmações, porque nós gostamos de ouvir histórias. Então, quando você for falar, por exemplo, sobre Onésimo, você não tem uma história de Simão Onésimo? Não tem ou não tem? Sim. Conta essa história. Você tem alguma história de ter sido inútil e agora está sendo útil? Você tem uma história dessa? Sim. Conte. Gaste 3 minutos, conta essa história, irmão. Vou contar um pouquinho da minha salvação. Tá certo? Porque a mensagem que está falando sobre inútil e útil me faz lembrar de que um dia eu fui inútil e agora eu sou útil. Se eu estou falando da mensagem que fala sobre fé, esperança e amor, eu me lembro de que alguém apostou em mim, teve fé. Eu me lembro, quando eu falei isso, eu me lembrei. Um dia eu estava na reunião, lá na Praça para Cristo. A Joana me levou para lá, eu estava sentado em banco lá, perto da porta. Aí chegou uma irmã e falou assim: você é novo convertido aqui? Eu falei: sou. Eu quero lhe dar essa Bíblia para você, essa Bíblia de presente. O que essa irmã fez? Ela apostou em mim. Amém. Ela teve fé. Amém. Ela teve esperança. Amém. Ela teve amor. Amém. Uma história. Se você não usa as mensagens que você tem e conta experiências e não traz uma experiência, ela fica muito seca, fica cheia de informação, fica cheia de conceito.